Bom dia a Bom todos e a dia. todas. Nos Bom termos dia. regimentais, declaro iniciada a sexta reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei complementar número 234 de 2024 do senhor Felipe Carreiras e outros, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e da outras providências. Fica dispensada a leitura da ata da quarta e quinta reuniões da comissão. Indago se algum deputado presente deseja retificar as atas. Não havendo quem queira retificar, coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. A sinopse do expediente se encontra publicada na página da comissão na internet. Audiência pública. Essa audiência foi convocada para debater sobre financiamento e segurança jurídica na Lei de Incentivo ao Esporte, visão dos incentivadores especialistas. Convidamos a compor a mesa, presencialmente, o senhor Rafael Lani, que é diretor executivo da Atletas pelo Brasil. Também estão presentes online a senhora Fernanda Fingers, gerente da Fundação Vale, a senhora Paula Racanello Estorto, sócia da SBSA Advogados, e a senhora Daniela Oliveira da Costa Zen, Relações Institucionais do Itaú Unibanco. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite. Podemos seguir? Encerrou aqui? Não pode já conceder a palavra para a Fernanda, né? Vai ser o pessoal que está online. Nós vamos começar a sessão com oitiva das convidadas que estão online. Então, gostaria de consultar a senhora Fernanda Fingers, gerente da Fundação Vale, se ela está pronta para poder dar o seu depoimento, a sua contribuição. É possível, senhora Fernanda? Sim, é possível, sim. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer a primeira Fundação Vale por ser uma parceira importante no apoio ao incentivo ao esporte brasileiro. E seria muito importante para nós colhermos a experiência que a instituição teve nesse último período, de modo a que possamos enriquecer o debate que fazemos acerca da, digamos assim, renovação dessa importante medida de fortalecimento do esporte brasileiro. A senhora tem até 15 minutos, por favor. Queria dar, né, um bom dia, desejar um bom dia a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradeço, né, a oportunidade e a presença de todos aí na figura do deputado Orlando Silva, relator dessa comissão, e os demais membros por essa escuta. Então, vou projetar aqui. A gente fez um teste, vamos ver se vai funcionar. Quando vocês estiverem vendo, vocês estão conseguindo já ver minha tela? Perfeitamente. Eu vou trazer um pouco aqui um olhar do que a Vale enxerga como oportunidade através da destinação dos recursos incentivados do esporte, da lei federal. Né? A gente prioriza as iniciativas que têm uma finalidade de desenvolvimento social e a gente trabalha hoje exclusivamente com o patrocínio de projetos patrocinados através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Então, a gente contribui com esses momentos de educação e lazer, né, entendendo que o patrocínio ao esporte ele tem essa finalidade de estreitar as relações com as comunidades e contribuir com a atuação social da empresa e o desenvolvimento social dos territórios onde a gente está presente. E aqui um pouco da potência, né, dos aportes e de que maneira que a gente vem fazendo uma distribuição desses recursos, buscando em alinhamento até com o que historicamente o Ministério do Esporte vem preconizando, que é de trabalhar a democratização do acesso ao esporte. Então, aqui um recorte dos últimos 4 anos de destinação da lei de incentivo. Foram mais de 400 milhões aportados, distribuídos aí em 1.500 iniciativas, que com uma dispersão, né, onde a gente vê um volume também destinado para os estados do Pará e do Maranhão, e
outros aqui de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que são essas áreas prioritárias de atuação da empresa, mas importante mostrar que a gente tem essa intenção de trabalhar por uma descentralização, por uma maior capilaridade, e que a lei de incentivo ela permite que esses recursos alcancem essas comunidades que estão no interior, comunidades que estão dispersas em municípios fora também dos grandes centros, e a gente vem trabalhando de forma a buscar essa democratização do acesso e maior capilaridade do recurso. Então, hoje, 34% desse recurso está sendo direcionado para Minas, onde a gente tem a maior parte dos municípios também de atuação da Vale, mas a gente tem conseguido, através de iniciativas, inclusive de capacitação e de formação de proponentes, direcionar parte desse recurso através de projetos e proponentes também para os estados aí do Pará e do Maranhão. Né? Isso se reflete em iniciativas, centenas de iniciativas que acontecem, como estão dispostas aqui embaixo, nesses territórios. No ano passado, a gente, então... um outro ponto importante aqui é que a gente vem tendo um aumento desse volume de recursos, o que mostra também que a Lei de Incentivo ao Esporte ela vem ganhando um espaço, uma credibilidade, ela vem ganhando uma relevância dentro do cenário daqueles que atuam com o esporte, daqueles que entendem que o esporte ele tem um potencial de gerar uma transformação na vida das pessoas. Então, no ano passado, a gente direcionou 88 milhões através de 93 projetos, da mesma forma distribuídos através desses estados prioritários de atuação da empresa. A gente recebeu mais de 580 projetos, isso foi para a gente um recorde, a gente veio de um movimento crescente também de recebimento e análise de projetos internos. Nos anos anteriores, de 2020 e 2021, muitas vezes a gente precisou buscar projetos para a gente fazer aporte, e hoje a gente já vê um movimento de procura pela Vale para recebimento desse aporte, o que, mais uma vez, é uma demonstração da relevância e do ganho de credibilidade desse mecanismo de destinação de recurso por meio de recurso incentivado do esporte, né? Um dado importante que a gente, no momento de inscrição do projeto na nossa plataforma, a gente não faz uma exigência de que o projeto já esteja aprovado pelo Ministério, e a gente faz, então, um acompanhamento das publicações no Diário Oficial, para que aí sim, no ato, né, do recebimento, ele já esteja com a sua situação regularizada. E isso permite que muitos projetos nos procurem enquanto o processo acompanha, rola, né, segue no Ministério, ele siga também na nossa análise. Isso potencializa a nossa capacidade de avaliação e de abrangência de projetos também. E o que a gente percebe em função até desse aumento de procura é um aumento também da qualidade de projetos que vêm sendo submetidos. Para isso, numa lógica corporativa, a gente vem investindo no maior monitoramento de indicadores, né, buscando conhecer cada vez melhor quais são as oportunidades de atuação numa análise comparativa, entendendo qual é o perfil desses beneficiários, aprofundando indicadores sociais, analisando mais profundamente a aderência entre o que está sendo proposto nos projetos e aquilo que vem sendo executado, para que isso se reverta, então, em oportunidades de atuação e uma análise comparativa por parte da nossa equipe interna. Para a gente também, isso facilita o acesso à disponibilização de informação relevante sobre os assuntos, sobre os recursos incentivados. Então, a gente valoriza muito esse diálogo, essa interface com os proponentes e uma maior clareza do seu monitoramento, do estabelecimento das suas metas. E esse diálogo, então, permite que a gente vá além da informação dos recursos aportados e dos projetos, qualificando melhor a informação que é trabalhada através desses proponentes, numa perspectiva de contribuir
com o desenvolvimento dos proponentes e, consequentemente, com a melhoria da qualidade dos trabalhos que vêm sendo implementados na ponta, né? Então, isso tem como finalidade que a gente possa promover, através do esporte, um desenvolvimento local, contribuindo e fortalecendo essa perspectiva do esporte como uma ferramenta de inclusão, atribuindo a esse processo da lei de incentivo ferramentas corporativas e executivas de melhoria contínua e análise de performance. E aí, então, uma outra iniciativa importante que a gente vem buscando é essa integração entre as ações que são as ações da própria empresa com o recurso do esporte, como formas da gente potencializar as ações de recurso incentivado, respeitando e cada vez mais contribuindo para que ela tenha o seu pleno alcance daquilo que ela tem como oportunidade. Então, aqui um pouco dos resultados do que a gente vem coletando através desse trabalho de indicadores. Então, foram aí mais de 45 instituições que foram analisadas. Aqui não é uma coleta censitária, né? A gente trabalhou com uma amostra, mas a gente teve, então, no último ano, em torno de 1.000 empregos que foram gerados a partir de projetos patrocinados. Então, a gente percebe também o esporte como um potencial para a geração de renda, para a criação de postos de trabalho, para a dinamização da economia local, para fomento de iniciativas como, por exemplo, do turismo, através da movimentação de pessoas que seguem atividades relacionadas às práticas esportivas, e também a própria prática esportiva nas localidades de projetos de continuidade, onde você tem obrigatoriamente um conjunto de profissionais que são responsáveis por liderar aquela prática numa determinada localidade. A gente tem, no caso dos projetos da Vale, em função da gente priorizar projetos que são projetos voltados para a inclusão, a gente tem mais da metade que está numa faixa de pobreza ou pobreza extrema. Então, isso mais uma vez demonstra que a lei de incentivo dá oportunidade para que esse público, no caso, para a gente aqui, prioritariamente de crianças de 7 a 12 anos, tenha acesso a uma atividade esportiva, e a gente prioriza que tenha lanches, então, consequentemente, a gente está dando oportunidade para que essas crianças tenham um lanche, que elas pratiquem uma atividade física, o que tem implicações já comprovadas na sua saúde, tem implicações também na sua permanência na escola e tem consequências também no seu rendimento escolar. Então, aqui é um pouco de umas evidências que a gente tem coletado através de indicadores das consequências que a atividade esportiva, nesse caso, viabilizadas através da lei de incentivo, dão de oportunidade para o público com o qual a gente trabalha. Então, aqui também no nosso caso, 90% são estudantes da rede pública de ensino que têm essas atividades no horário em que eles não estão na escola, né? Então, aí em torno de, no seu contraturno escolar, e também um público quase que igualitário, que de 40%, pouco mais de 40% público feminino, e ainda um reflexo também da nossa estrutura, né, racial do país, onde a gente tem 70% do nosso público de pessoas pretas e pardas. Então, isso tudo que a gente coleta é reflexo e consequência direta da oportunidade de trabalhar com a lei de incentivo ao esporte. Então, por isso que, para a gente apoiar um projeto um projeto de lei, né, do esporte que seja permanente, ela faz com que a gente tenha, do ponto de vista corporativo das empresas, uma maior segurança para a utilização e planejamento da utilização desses recursos no médio e no longo prazo. Da mesma forma, o aumento, né, para 3% e sem a concorrência com a lei do esporte permite que a gente dê continuidade e amplie essa atuação de, através do esporte, contribuir para o desenvolvimento social e para a inclusão, inclusão social através do esporte. Então, muito obrigada.
Obrigado, À senhora. disposição se tiver mais alguma pergunta no final. Obrigado, senhora Fernanda. A senhora vai poder ficar até o final? Posso sim. Ah, tá bom. Então, como são perguntas, algumas delas comuns, eu vou me reservar o direito de fazê-la ao final, pode ser? Pode sim. Muito obrigado pela vossa contribuição. Eu gostaria de convidar agora para falar a senhora Paula Racanelo Estorto, sócia da SBSA Advogados. Agradeço a presença da senhora e ofereço até 15 minutos para a vossa manifestação. Olá a todos, vocês me escutam? Escutam bem? Perfeitamente. Então, vamos lá. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui, enfim, trazendo alguns elementos de reflexão e proposta sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, né, no âmbito aí do PLP 234 de 2024. Saúdo a todos que estão na mesa e presentes online também acompanhando. E falo da minha alegria em estar, nesse momento, podendo trazer uma contribuição sobre um tema que eu reputo tão relevante e que é objeto também da minha prática profissional na advocacia e dos estudos que eu realizo. Eu sou professora na pós-graduação da PUC de São Paulo, na especialização, e tenho a oportunidade de lecionar e trabalhar com muitas pessoas que trabalham com mecanismos de incentivo fiscal, em especial a Lei Federal de Incentivo, também as estaduais, e trago aqui, então, algumas reflexões e propostas com base nessa experiência, né? Então, eu estruturei minha fala aqui em 4 grandes pontos que eu queria chamar a atenção, né, que eu vou expor a seguir. O primeiro é que incentivo não é desoneração. A gente vai trabalhar um pouquinho disso, mas lembrar que o tributo é pago e que o contribuinte faz o pagamento. É só uma destinação dessa verba, né? E a Lei de Incentivo ao Esporte é um caso de sucesso. Tivemos aqui a apresentação da Fernanda e tantas outras nessa comissão especial nos últimos dias, e olhando para essa questão de dados, de evidências, muito importante firmar essa unanimidade de que a Lei de Incentivo ao Esporte funciona bem. Precisa de alguns aperfeiçoamentos legais, alguns delas, inclusive, endereçados pelo PLP que a gente está conversando, e também é necessário investir e ter um olhar dedicado para a organização administrativa do Estado brasileiro no desenvolvimento dessas relações jurídicas com as organizações proponentes, né? Então, com relação ao primeiro aspecto, incentivo não é desoneração, é destinação de imposto, né? Então, é importante relembrar isso, em especial no contexto de reforma tributária, onde se fala de alguns cortes de desonerações tributárias do Estado, né? Então, a Lei de Incentivo ao Esporte, ela não reduz a carga tributária do contribuinte, e ela é um mecanismo indutor de comportamento. Que comportamento? A cultura de doação. Valoriza a autonomia do cidadão, do contribuinte, em destinar uma parcela do imposto devido, engajando-se também na gestão pública, né? Então, a gente vê aqui quantos atletas, cidadãos, pessoas que estão à frente de projetos comunitários, clubes e empresas doadoras estão aqui participando, discutindo política pública, né, numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Então, não tenha dúvida que é um excelente mecanismo de chamar as pessoas para discussão e qualificar o nível de discussão, tanto na própria gestão pública quanto na gestão privada dos projetos e das ações, né? Ela amplia o controle social, porque quem doa quer saber se o recurso, se o projeto está indo bem, como vai. Então, você tem um nível de controle social muito mais profundo do que na própria execução direta de política pública, onde cai tudo no orçamento e muitas vezes isso se perde ali naquela verificação das questões orçamentárias da execução da política pública. Os projetos são previamente chancelados pelo Ministério do Esporte, então existe um claro alinhamento, um atendimento desses projetos
as diretrizes valorizadas e estabelecidas em leis, em normas, para a execução desse recurso, né? Então, como foi bem dito pela Fernanda aqui, que me antecedeu, essa democratização do acesso, a questão regional, que sempre é muito trabalhada e olhada pelo Ministério, né? E as normas de execução financeira e prestação de contas são muito detalhadas, sujeitas a mecanismos rigorosos de controle pelo próprio Ministério do Esporte, Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União também fiscaliza, faz auditoria sobre esse tema. Então, existe, dentro desse nicho da lei de incentivo, uma fiscalização, inclusive, eu ouso dizer aqui, mais dura e mais detalhada do que com relação à própria administração pública, que tem lá os seus processos por amostragem e já mais consolidados em termos de tradição, cultura administrativa institucional, para que aconteçam. Então, isso é um ponto muito importante, que às vezes se reputa que os projetos incentivados não têm controle, é um recurso, enfim, destinado para as organizações e para os proponentes aplicarem sem um devido olhar. Então, a gente percebe, sabe o quanto os indicadores são aplicados e de uma maneira, inclusive, mais específica e cuidadosa do que, muitas vezes, o próprio recurso direto administrado pelo poder público. E ali no slide anterior também eu trouxe um destaque de um material explicando as questões de benefícios fiscais da própria Portal da Transparência ali da CGU, onde se coloca claramente que incentivos fiscais são indutores de comportamento, destinação de imposto, e não é desoneração tributária. Então, esse é um tema que eu reputo relevante da gente ter sempre em mente nesse debate nacional sobre reforma tributária e desonerações. Outro aspecto, então, é esse caso de sucesso, que, enfim, não tem como deixar de colocar isso aqui. Políticas públicas devem ser baseadas em evidências. Hoje em dia, se trabalha com dados, e os dados demonstram a importância da lei de incentivo ao esporte para o esporte brasileiro, né? Em todas as suas manifestações, educacional, dessa questão social, de inclusão, participação e rendimento, né? E cada vez tem esse alcance mais nacional, conseguindo se capilarizar, ainda que com as impermanências, né? E essa necessidade aí que tem acontecido de renovação quinquenal da própria legislação, né? Investir em esporte, para além de todos os benefícios sociais que a gente consegue identificar e para a própria prática esportiva, a política esportiva, é também necessário do ponto de vista da imagem internacional do Brasil e da atração de investimentos, é o chamado soft power, né, do esporte, que é tão valorizado aí também nas grandes corporações e nas tratativas internacionais. Então, contribui demais para a imagem do Brasil, e a lei de incentivo tem um papel importante nisso. Aperfeiçoamentos legais necessários endereçados pelo PLP, né? Então, a primeira questão é o caráter permanente da lei. Excluir o prazo de validade, né? Isso é fundamental para ampliar a possibilidade de atrair novos investidores e de ter planejamento e continuidade, né? Então, a gente sabe, de projeto em projeto, a gente consegue, enfim, ajudar alguma coisa, mas investimento permanente é necessário para a formação de atletas, para apoio na emancipação social, para trabalhar de uma maneira mais decisiva nas questões de exclusão e aumento, né, de oportunidades para as pessoas. Então, um projeto que um ano acontece, depois volta depois de 2 anos, ele acaba sendo muito menos efetivo do que os de caráter permanente e que atuam de forma contínua. E 5 anos, que é o prazo que a lei costuma ser renovada, é muito pouco, né? Se a gente pensar no ciclo de conceber um projeto de lei de incentivo, buscar os parceiros, escrever, elaborar, submeter ao Ministério e ter aprovado, pode colocar 2 anos aí, né? Não é muito, é um tempo razoável para isso. Captar o recurso e começar a implementar, o projeto que começa a ser executado hoje, ele foi pensado há 3, 4 anos atrás.
e a gente vai ter 1 ano, 2 anos de execução. Então, ampliar esse prazo de validade é fundamental para que a lei se torne mais efetiva, ainda mais efetiva, e que tenha melhores resultados do que já alcança, e está sendo endereçada aí no projeto de lei, né? A não competição com outros incentivos fiscais. Então, hoje a gente tem essa situação da competição, né? Então, a empresa que faz uma doação pode deduzir da mesma base o incentivo para reciclagem. Isso é um ponto ruim, que pode, inclusive, afastar alguns, enfim, né? Ou colocar em dúvida, pelo menos, algumas empresas que são historicamente doadoras para o setor, né? Porque elas têm um novo incentivo que também é importante ali para a sua cadeia, e para a sua questão de sustentabilidade, indicadores ambientais e de reciclagem. Então, não ter essa competição é um tema fundamental, e a ampliação do percentual de 2% para 3%, justamente para isso, junto com o caráter permanente da lei, ele tem um potencial muito grande de atração de novas empresas doadoras, né? Então, vai alcançar uma margem muito maior e conseguir potencializar ainda mais os bons resultados já alcançados até aqui. E tem uma outra oportunidade de aperfeiçoamento legal que eu trago aqui como sugestão para ser incorporada eventualmente no projeto de lei, para garantir a dedução da doação para a pessoa física no mesmo ano calendário do imposto de renda da pessoa física. Então, isso já existe, né, no ECA. Então, teve uma lei, a Lei 12.594 de 2012, que alterou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que o doador pessoa física ele pode deduzir a doação feita a um projeto no mesmo ano em que ele declara o imposto de renda, e não ter isso só depois no exercício seguinte ou quando receber uma eventual restituição. Então, esse é um ponto fundamental que pode ajudar também a mobilizar mais pessoas físicas para essa doação, e é uma questão, o incentivo já existe, é só uma questão procedimental que, se for assegurada em lei, pode ter um caráter muito importante, como teve no universo das crianças e dos adolescentes, dos projetos incentivados, para ampliar a base de doadores de pessoa física. E, por fim, esse aperfeiçoamento da gestão, né? O aperfeiçoamento da organização administrativa, né, do Poder Executivo, do Estado brasileiro como um todo, para operar legislações de incentivo, né? Então, a gente sabe que o Estado brasileiro ele já investiu em muitas áreas, e uma área que grita por investimento, que nos últimos anos vem tendo avanços e uma percepção maior dessa necessidade, é essa de fomento com organizações da sociedade civil. Então, a gente já teve avanços recentes, o chamado MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A própria Lei de Fomento à Cultura trouxe também muitos avanços na arquitetura institucional que trata dessas parcerias e na arquitetura institucional que permite a boa execução de projetos, né? Prezando pela eficiência, racionalidade, com mais tecnologia e reconhecendo também a autonomia decisória, gerencial das organizações, né? A sua expertise na matéria, afastando formalismos excessivos, que é uma demanda necessária para a própria administração pública, superar só a lógica da formalidade e entrar numa lógica de mais resultado, de um controle mais efetivo, né? E esse investimento ele é necessário, não tenho dúvida, também nos ministérios que gerenciam as leis de incentivo, como é o caso do Ministério do Esporte. Então, investir na superação de gargalos operacionais conhecidos. Eu tenho uma lista de problemas que eu já vi passar pelo meu escritório, mais de 15, 20 proponentes de projetos, né? E eles se repetem. Eu imagino que isso dentro do Ministério tem uma lista de 100 casos que acontecem pontual, isoladamente, mas que quando você vai verificar é uma questão estrutural, que se repete. Então, desenvolver essa inteligência e agir preventivamente para evitar contenciosos desnecessários, encaminhar soluções para temas repetitivos em projetos, que geram uma ineficiência absolutamente evitável, né? Então,
trago aqui o exemplo de provisionamento de verbas rescisórias em projetos de continuidade. A gente tem lá o trabalhador seletista que trabalha num projeto incentivado por 2, 3 anos. Ao final, ele vai ter que ser demitido, digamos assim, se o projeto não for ter continuidade, mas já emenda uma continuidade no outro, e os analistas ainda encontram dificuldade em aprovar esse repasse, esse remanejamento de recurso, esse fundo que vai ser destinado para o próximo projeto, sem que a gente tenha que demitir esses trabalhadores que prestaram serviço no projeto da lei e que vão continuar prestando quando o próximo projeto encadeado passar a ser executado. Então, é uma questão simples do ponto de vista jurídico, mas que ainda não foi resolvida. Então, é possível ter investimentos junto com a Advocacia Geral da União, tribunais de contas e a próprio Conselhos de Políticas Públicas. Eu faço parte do CONFOCO, que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, onde eu tenho um assento representando o NEATS, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Terceiro Setor da PUC de São Paulo, que eu integro, e lá a gente leva essas contribuições e tem feito esforços interinstitucionais para melhorar a regulação de parcerias e execução também de legislação de incentivo. Então, eu tenho certeza que, superado esses entraves e investindo com tecnologia, treinamento e padronização, é possível a gente dar aí um salto twist carpado na verdadeira implementação da lei de incentivo ao esporte e com tantas, enfim, tantos ganhos que traz para a sociedade brasileira como um todo e para a legislação de incentivo também em especial. Então, eu concluo aqui e fico à disposição também até o final da sessão para eventuais debates e questionamentos. Obrigada. Obrigada, senhora Paula Racaneira Estorto, agradeço a vossa contribuição. Está entre nós um deputado federal, Luciano Alves, que deu um show na coordenação dos trabalhos no dia de ontem. Eu gostaria de consultar o deputado Luciano, se ele nesse momento já deseja fazer uso da palavra, ou se houve mais alguns dos nossos convidados. Às ordens, deputado. Então, quero convidar imediatamente a senhora Daniela Oliveira da Costa Zen, Relações Institucionais do Itaú Unibanco. A senhora tem até 15 minutos, por favor. Bom dia a todos. É com grande respeito que eu cumprimento essa comissão. Agradeço desde já a oportunidade de participar dessa audiência pública, assim como as demais colegas que me antecederam trouxeram, eu reforço aqui a importância da gente tratar um tema tão relevante para o desenvolvimento do esporte nacional. Então, meu nome é Daniela Zen, eu sou gerente de Relações Institucionais do Banco Itaú e eu sou uma das responsáveis pela estratégia de atuação do Banco Itaú na agenda de esporte. Reforço aqui que o Itaú acredita no esporte como uma ferramenta poderosa de transformação social. Faz muitos anos que o Itaú se utiliza do recurso da Lei do Esporte. Eu vou contar aqui um pouco como que se dá essa estratégia na prática, mas é por meio do direcionamento 100% do uso do recurso da Lei de Incentivo ao Esporte que a gente vem atuando de forma constante no apoio a projetos que tenham como instrumento que endereçam a educação integral, formação cidadã e o olhar para todas as esferas ali da diversidade, da promoção da equidade. Então, só fazendo um preâmbulo, que no ano passado, em 2024, o Itaú Unibanco e suas empresas do conglomerado, que a gente destinou cerca de 780 milhões a projetos sociais, sendo que desse valor, 36% eles são recursos oriundos de leis de incentivo, incluindo a Lei do Esporte. Então, foram apoiados no total mais de 1.500 projetos, utilizando algumas leis de recurso incentivado federais, com foco sempre em territórios de alta vulnerabilidade social, em que a gente busca projetos que promovem impacto direto em comunidades em todas as regiões do país. Aqui eu vou contar para vocês como que está estruturada a estratégia do banco em relação à agenda. Ela está em duas frentes
sendo que, assim como a Vale trouxe, o banco utiliza para a agenda de esporte 100% do recurso incentivado da lei do esporte. Então, a primeira dessas frentes é o edital, que já existe há alguns anos, e o edital ele foi instituído muito para que a gente consiga democratizar o acesso, que a gente consiga, com o chamamento, conhecer e apoiar projetos de diferentes regiões do país, diferentes municípios, né? Eu acho que tinha um histórico de investimento social privado, de apoio de projetos mais no Sudeste, em que a gente não conseguia, né? Tinha uma dificuldade de acessar e conhecer outros projetos, então o edital ele veio para sanar essa questão, e ele prioriza iniciativas que, baseado em 3 frentes, que formam educadores e gestores de projetos socioesportivos, atuam com crianças e jovens da rede pública e que transversalmente promovem diversidade, equidade e enfrentamento à discriminação. Então, além de, obviamente, os projetos eles ensinarem ali e lidarem com modalidades esportivas, o que a gente busca mesmo é formar cidadãos. Então, fortalecer vínculos comunitários, ampliar, por meio do esporte, oportunidades para populações que são historicamente excluídas, né? A gente acredita demais que a lei do esporte é esse instrumento de política pública eficaz e que a gente precisa, né, cada vez mais, estamos aqui para isso, valorizar e fortalecer esse instrumento. Então, no ano passado, trazendo aqui um reporte do ano passado, a gente destinou 32 milhões para projetos via lei do esporte, foram 41 projetos em 24 cidades diferentes, sendo que no edital a gente recebeu a inscrição de mil e poucos projetos, cerca de 1.000 projetos. Então, tudo isso para dizer que tem um terreno muito fértil, tem muitos projetos, né? Então, isso só fortalece o quanto que a lei é importante, a ampliação e manutenção da lei é importante. E aí a segunda frente, que é uma frente que a gente vem atuando faz uns 2, 3 anos mais ou menos, chama CT, Capacitação e Transformação, que é uma iniciativa voltada para organizações da sociedade civil, em que a gente mira, a gente foca nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Então, ela tem como objetivo principal capacitar empreendedores, né, sociais e esportivos, projetos sociais, ali, ainda que não estejam formalmente estruturados, para que eles consigam acessar e utilizar, né, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Com isso, mais uma vez, né, trazendo aqui, isso já veio em outras falas, a necessidade da gente descentralizar os recursos e ampliar pelo país todo o impacto social por meio do esporte. Então, esse projeto, que é o CT, né, de capacitação, os principais objetivos é pegar na mão dos projetos, ensinar sobre a lei de incentivo ao esporte, sobre os aspectos legais, operacionais, estratégicos da lei, é apoiar essas organizações que muitas vezes elas já estão funcionando, elas já estão impactando, mas elas podem ampliar esse impacto. Como que a gente pode apoiar a escrita e submissão de projetos à lei de incentivo ao esporte, sempre com foco nas iniciativas que promovam transformação social, que é a nossa frente de atuação, e o terceiro objetivo é de fortalecimento propriamente dito dessas OSCs, com formação, treinamento, eventos regionais, network entre as organizações para compartilhamento de aprendizados, com especialistas e parceiros do setor esportivo, do terceiro setor. Público-alvo são organizações que atuam com crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população negra, LGBT e outros grupos em situação de vulnerabilidade, e organizações que estão interessadas em ampliar sua atuação, né, por meio de projetos esportivos com financiamento da lei. A gente teve, na última edição, 352 instituições selecionadas, foram um pouco mais de 750 organizações inscritas. As organizações escolhidas, elas estão distribuídas em 257 municípios, e a região norte liderou o número de inscrições.
além de toda a jornada de capacitação que eu contei para vocês, também ocorrem mentorias. Elas funcionam como uma etapa complementar do processo, e aí, para menos OSCs, mas para aquelas ali que mais se dedicaram, estiveram presentes no processo de capacitação, e aí há, de fato, um acompanhamento personalizado para essas organizações que são selecionadas. Então, com acompanhamento individualizado, um foco extremamente prático em escrita de projetos, há todo um diagnóstico da organização, planejamento ali do que a organização deve fazer, captação, como apoiar ali na captação de recursos e prestação de contas também. Tem uma parte importante do projeto que é dedicado a ensinar as organizações a estruturar e pensar na prestação de contas. Um pouco disso, que obviamente as mentorias, enfim, tudo é oferecido de forma gratuita. Cada instituição pode selecionar até 2 pessoas para participar desses momentos. E eu gostaria aqui de terminar minha fala agradecendo novamente a oportunidade de mostrar aqui um pouquinho do que o Banco Itaú faz na agenda do esporte e de aprender com as outras organizações que estão aqui. E, de novo, ressaltar o quanto que a gente acredita, aqui eu estou falando em nome do Itaú, acredita na lei do esporte, em que ela deve ser permanente, ampliada, que essa discussão e o êxito nessa discussão, ela é fundamental para que nós, empresas, a gente possa contribuir ainda mais com projetos sérios, né, gerando impacto para o nosso país, que precisa tanto, projetos que estão alinhados aí a políticas públicas, aos objetivos da ONU de desenvolvimento sustentável, e que eu fico aqui à disposição também para ficar até o final da audiência, caso tenha perguntas. Obrigada. Muito obrigado, senhora Daniela Zen. Eu renovo a provocação ao nosso deputado Luciano Alves, se ele fala agora, fala após o Rafael, como o senhor preferir. Vamos aproveitar a oportunidade. Com a palavra, o deputado federal Luciano Alves, a quem reitero o agradecimento em nome do presidente Maurício do vôlei pela condução dos trabalhos na sessão no dia de ontem. Muito obrigado, senhor presidente. Foi uma honra participar dos trabalhos ontem e agradeço toda a equipe também pela oportunidade. A todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelo YouTube também, nesse momento, onde é transmitido ao vivo. Eu quero só ressaltar aqui, nessa audiência, como é importante os valores das empresas que repassam parte do imposto para fortalecer o esporte. Com a lista que eu recebi aqui, Vale 84 milhões, Grupo Itaú 62 milhões, Nubank 50 milhões, Shell, imagine vocês, 41 milhões, né? Santander 19 milhões, Petrobras 15, Semig 13 milhões, Toyota 13 milhões e assim vai. Agora, o que a gente poderia fortalecer com isso daqui? A fiscalização, a transparência, onde vai os recursos, para que esse recurso possa chegar realmente para aquele novo atleta que está surgindo. E com transparência a gente consegue mais credibilidade para fazer esse trabalho tão importante em prol do esporte nacional. Até conversava com o deputado agora há pouco a respeito de que, quem sabe, o Congresso Nacional poderia a gente planejar, ver juridicamente a possibilidade que veículos apreendidos em operações policiais, dinheiro que sejam recuperados com organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas, por exemplo, possam a porcentagem ser revertida para ser incluído também junto com a lei de incentivo ao esporte. Eu acho que isso daí já vai ser mais uma grande ferramenta e quem sabe, né, mais grandes atletas vamos ter no Brasil aí com esses investimentos. Quero dar os parabéns aos trabalhos que estão sendo realizados aqui e dizer que eu estou disponível e fiquei ontem encantado com tudo que aconteceu aqui, com os depoimentos, com as ações realizadas pelas empresas e também pelas instituições em prol do esporte. E nós temos que incentivar isso, né? Lá na cidade, lá no bairro, como que a gente pode fazer a lei de incentivo ao esporte chegar naquela comunidade mais carente, né? Sem ter desvio, né? Que aquela pessoa humilde
saúde possa ter oportunidade de fazer um taekwondo, de disputar um sul-americano, né? A gente sabe que muitas vezes, se os pais não têm condições de patrocinar os filhos, muitos não disputam, né? E a gente pode ter muitos mais atletas se a gente conseguir chegar nesse ponto. É importante, nessas audiências, a gente também convocar, né? e convocar a população, a comunidade civil, para ajudar todo mundo, né? Você que trabalha no seu bairro, a mãe, o pai, que acha que tem um potencial naquela cidade, ali a gente tem que chegar. Eu acho que isso é um grande desafio, e além principalmente da transparência. O que o povo tem medo, e a feira pensa assim, mais dinheiro lá, mas será que isso aí está sendo bem investido? A transparência é fundamental. E nós, como deputados federais, temos que fazer isso aí mesmo, fiscalizar. O esporte, ele é uma ferramenta incrível, né? É fundamental no Brasil, não só para diversão, lazer, mas é uma ferramenta poderosa da inclusão social, também provendo saúde, disciplina e aquele orgulho de ser brasileiro, né? Quando sobe a bandeira brasileira lá, né? Isso aí não tem preço. Quero agradecer de coração, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o trabalho de todos. Eu que agradeço o entusiasmo do deputado Luciano Alves, que é membro titular dessa comissão especial, indicado na primeira hora, mostrando o compromisso que ele tem com o esporte, o compromisso que ele tem com o Brasil, e acredito que esse entusiasmo deve contaminar os membros dessa comissão, precisará contaminar os membros dessa casa, para que nós possamos, deputado, ter uma votação positiva desse projeto de lei complementar que é tão importante. Eu queria me somar à vossa manifestação, da dimensão não apenas da atividade física orientada, mas também da dimensão da saúde, da integração social, da oportunidade de desenvolvimento humano que as ferramentas do esporte oferecem para a nossa sociedade. Então, muito obrigado uma vez mais ao deputado Luciano Alves, que evidentemente também tem a palavra franqueada quando quiser questionar ou inquirir qualquer dos nossos convidados sobre os temas que eles abordaram. E agora vai ser a palavra do nosso amigo Rafael Lani, que é diretor executivo da Rede Atletas pelo Brasil. O senhor tem até 15 minutos. Obrigado. Alô. Obrigado, deputado, pelo convite, pela palavra. É uma honra para Atletas pelo Brasil estar participando dessa comissão, desse debate. Atletas pelo Brasil reúne grandes nomes do esporte nacional que buscam levar o esporte enquanto elemento e ferramenta de inclusão e cidadania para toda a população. A lei de incentivo ao esporte não é diferente, por isso, desde que ela surgiu, Atletas dialoga com essa temática. Foi imposto aqui um desafio para a gente, até, né, deputado, a encerrar essas rodadas de audiência pública, então eu vou ser bem breve, porque muito já foi dito, eu não quero ficar passando pelos mesmos pontos, eu vou realçar só alguns dos mais importantes. O primeiro deles é que a lei de incentivo é a maior e mais importante política pública de esporte do país. Desde que ela surgiu em 2007, mais de 15 milhões de pessoas já foram impactadas pela lei de incentivo ao esporte. Por isso a gente tem que olhar para ela com muito carinho e muito cuidado. Na primeira audiência, foram apresentados os grandes números de evolução, né, de projetos apresentados e valores arrecadados. Importante ressaltar. Em 2020, finalmente aconteceu a curva em que os projetos educacionais passaram a ser a manifestação esportiva que mais capta recursos. Naquele ano foram 42% do total de recursos captados, hoje já bate 50% do que é captado pela lei de incentivo vão para os projetos educacionais. Isso demonstra o processo de amadurecimento dessa política pública e que está fazendo finalmente a sua finalidade social. O que ela surgiu para fazer, finalmente faz, e com gosto e com prazer. Vale notar, nobres deputados aqui presentes, que os projetos educacionais eles devem ter dentro do seu público atendido, no mínimo 50% oriundos de alunos matriculados no sistema público de ensino. Então, a tão sonhada e pedida por várias vozes conexão entre o esporte e a educação, ela acontece na ponta pelos projetos sociais e esportivos, graças à lei de incentivo ao esporte. Ontem foi possível ver e ter um gosto do que são esses projetos. O deputado Luciano Vale, a quem também agradeço a participação ontem, conseguiu acompanhar, né, os projetos. Um exemplo do que são, né, o Flávio Canto com o Instituto Reação, o Raí com a Gol de Letra, Daniel Dias com seu instituto, a Verônica Hipólito com o time Nauru, todos eles fazendo projetos que transformam vidas das crianças, de suas famílias e da comunidade. É importante ressaltar e reforçar sempre isso, que essa diversidade de projetos, todos eles
estão, na verdade, entrelaçados com outras políticas públicas. Eles entregam na ponta política de educação. Vários desses projetos estão dentro da escola, como componentes, inclusive, da grade curricular. A Me Empodera, que ontem estava representada pela Lídia, atua no Maranhão, numa comunidade quilombola, dentro de uma escola em tempo integral. O crescimento que se impõe por lei, inclusive, das escolas em tempo integral, acho que abre uma grande janela de oportunidade para que mais esses projetos existam. E, enfim, a lei de incentivo é um mecanismo e um catalisador de todo esse movimento. Então, a lei de incentivo ao esporte, de novo, entrega política de educação na ponta, política para pessoas com deficiência, política de assistência social, política para as mulheres, graças a este mecanismo tão fundamental que o nobre deputado Orlando Silva pôde, inclusive, sancionar quando era ministro do esporte. O deputado Bandeira de Mello ontem foi muito feliz em cunhar uma frase, né, muito bonita. Ele disse que, na verdade, a gente devia estar falando de uma lei de incentivo à cidadania, no final das contas, mais do que uma lei de incentivo ao esporte, em virtude de toda essa potência que a lei proporciona. Trazendo, enfim, um olhar agora para um outro elemento, a lei de incentivo ela captou ano passado 1,2 bilhão de reais, no que foi o seu recorde histórico. Por que a gente coloca isso e traz esse dado? Em comparação aos gastos tributários do governo federal, que para esse ano estão estimados em 544 bilhões de reais, a lei de incentivo é apenas 0,22%. Convenhamos que é nada de um esforço fiscal, mas é tudo para o esporte. A lei de incentivo ao esporte não pode deixar de acabar pelo que ela representa em termos orçamentários fiscais para o país e pelo que ela entrega na ponta. E a lei de incentivo não pode ficar também nas inseguranças de renovações e agora numa impossibilidade nem mais ser renovada. Os projetos, principalmente os sociais e educacionais, eles se fincam no território. Eles pressupõem uma relação duradoura com o poder público local, que precisa, inclusive, para serem aprovados, terem as parcerias, de certa forma, já firmadas pela prefeitura, pelas secretarias municipais. Então, eles se estabelecem no território, pressupõem essa relação duradoura e eles são construídos com a comunidade. A senhora Paula Storto trouxe aqui também uma informação muito relevante de que a lei de incentivo ao esporte talvez seja uma das principais formas de participação social na construção, elaboração e execução de políticas públicas, né? Os projetos surgem, às vezes, de grandes ideias, mas muitas delas construídas depois junto à comunidade. A comunidade participa de algo que é relevante para ela, que elas esperam em termos de retorno dos projetos. O poder público local apoia e o Ministério do Esporte, em nome do governo federal, chancela esse tipo de política. Ele pode rejeitar se não for de interesse. Aprovando significa que o Ministério tem interesse também que essa política seja continuada e executada. Então, a participação social acho que traz também outra grande relevância nesse pilar do que é a lei de incentivo ao esporte. Diante de tudo isso, e já vou caminhando até para o meu encerramento, a gente faz coro, então todos os atletas, grandes nomes do esporte, faz coro a esse movimento de que a lei seja... São 3 pontos fundamentais, eu tenho certeza que o nobre deputado Orlando, relator dessa comissão e do projeto, irá acatá-los, de torná-la permanente, com 3% e sem concorrência com outras leis de incentivo. De novo, legítimas, a lei de reciclagem a gente não quer que ela acabe, apenas que não concorra com recursos que são tão fundamentais para o esporte. E numa singela contribuição, pelo menos ao parecer que já foi apresentado pela Comissão de Esportes, que acho que vale a gente ter um olhar, o artigo 6º fazia uma menção de que os projetos apresentados, federais, estaduais ou municipais, todos deveriam ser encaminhados para uma primeira aprovação pelo Ministério do Esporte. Acho que ali pode ser um gargalo e um sufoco para a equipe do Ministério que tanto se dedica. E, na verdade, faz sentido que os projetos que sejam estaduais ou municipais sejam avaliados pelos respectivos entes federativos. Então, aqui uma singela correção, um ajuste para que não tenha uma sobretarefa a um dos entes federativos dessa importante ferramenta pública. Com isso, encerro aqui a nossa participação nessa audiência. Conte conosco, comissão, para fazer o assunto seguir adiante e é uma honra contar também com vocês nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigado, caro Rafael Lani. De certo que essa nota da Comissão do Esporte deve ser considerada, mas a princípio me parece até inconstitucional você impedir que se esgote no âmbito de cada ente da federação procedimentos que impactam
na arrecadação tributária do ente da federação. Então, a tutela da União me parece, a princípio, um exagero, mas haverá oportunidade da consultoria da Casa examinar e nos oferecer a sua leitura. Eu gostaria de pedir permissão ao deputado Luciano Alves e aos demais parlamentares que nos acompanham para fazer uma provocação, na verdade, duas provocações. Uma provocação à senhora Paula Racanello Storto, que eu espero que esteja nos ouvindo. Imagino que esteja nos ouvindo. Estou aqui. E uma segunda provocação que alcançará a senhora Fernanda e a senhora Daniela Zen. A primeira provocação relativa à senhora Paula Racanello Storto, aproveitando a experiência e o conhecimento jurídico que ela demonstrou, eu agradeço as recomendações feitas de aspectos de aperfeiçoamento administrativo e de gestão. Digo que algumas dessas observações já haviam sido feitas anteriormente, inclusive por quadros do Ministério do Esporte, então me parece que são medidas que desenvolvem, inclusive, abordagens feitas por gestores do Ministério do Esporte. Mas eu gostaria que a senhora comentasse, se sentisse à vontade de fazê-lo, sobre o caminho que os deputados autores da proposta buscaram, propondo uma lei complementar. Porque a atual lei de incentivo ao esporte é uma lei ordinária. Houve um debate cerca de eventuais mudanças que a reforma tributária, através da emenda à Constituição que instituiu a nova reforma tributária brasileira, houve um debate sobre qual seria o melhor remédio. Seria necessário a emenda à Constituição para salvaguardar os incentivos ao esporte? A interpretação preliminar da consultoria da Casa indica que uma norma geral, como é uma lei complementar, ela seria juridicamente suficiente, porque ela será uma norma geral, apontará mecanismos para impacto no âmbito da União e deixará aberta a possibilidade para estados e municípios adotarem medidas de incentivo semelhantes. Se Vossa Excelência tivesse possibilidade, interesse, gostaria que comentasse acerca da constitucionalidade do texto nos termos em que ele está sendo examinado pela comissão. E para as senhoras Fernanda Fingels e para a senhora Daniela Zen, eu gostaria de fazer a mesma pergunta. Se a Fundação Vale ou o Itaú Unibanco utilizam para incentivo ao esporte recursos baseados em renúncia fiscal, recursos incentivados, ou se também utilizam patrocínio direto. Se sim, qual é a dimensão que tem o patrocínio direto? Uma segunda questão. As senhoras falaram sobre as experiências, belíssimas experiências, que as duas instituições têm na aplicação da lei de incentivo ao esporte. Eu gostaria de saber se tanto o Itaú Unibanco quanto a Fundação Vale possuem relatórios de impacto com dados qualitativos acerca das iniciativas que são por vocês executadas. Na fala da dirigente da Fundação Vale, apareceu aqui a ideia de que há benefícios para a saúde e há benefícios para a frequência e rendimento escolar. São apenas dados genéricos ou há relatório de impacto qualitativo que pode servir para nós? É muito importante essas informações para a sustentação da relevância dessa iniciativa. E a terceira questão para as duas instituições. Há, no caso da Fundação Vale e no caso do Itaú Unibanco, há algum investimento incentivado em políticas de reciclagem? E se há, qual é a dimensão para que nós possamos aferir algum nível, eventualmente, de concorrência entre o esporte e a reciclagem? Eram essas as manifestações, os questionamentos que eu gostaria de fazer, e poderia, se o Rafael me permite, estender a provocação que fiz a Paula Storto também para o Rafael, para ele manifestar as impressões que tem, uma vez que sei que atletas pelo Brasil, particularmente o Rafael Lani, tem tido um diálogo permanente com as equipes técnicas da casa, e gostaria de colher também que impressões ele possui acerca desse debate da adequação de ser uma lei complementar e, eventualmente, da constitucionalidade dessa lei. Antes de passar para os nossos convidados, uma vez mais indago o deputado Luciano, se gostaria de fazer uso da palavra.
Temos um outro compromisso agora. Eu só quero destacar aqui, achei muito pertinente as perguntas que o presidente fez aqui, deputado Orlando Silva, um maestro do esporte brasileiro, né, como ministro, com a experiência que o senhor tem. Né? Não sei se o ministro, se o nosso deputado foi algum atleta, praticou o esporte, só jogava bola no bairro e tal, mas olha, parabéns, está no lugar certo. É importante as perguntas às instituições que falaram hoje aqui, e a gente precisa também, além de mais clareza nos critérios de aprovação dos projetos, também padronização das prestações de contas, um padrão de prestação de contas. De estado, de município, de bairro, de instituição, né, com transparência e desde de conta, onde foi destinado, quanto pagou, não tinha mais barato, começa aí. Aí as pessoas começam a respeitar mais ainda o dinheiro público e a população se sente mais respeitada também. A ampliação do escopo dos projetos elegíveis também seria importante e uma forma de tornar a segurança jurídica mais fácil para os investidores. Às vezes tem pessoas que pensam, será que eu vou destinar meu imposto ali? Será que eu vou estar fazendo errado e tal? Eu acho que precisava fazer uma campanha, pegar um pouco da lei e divulgar uma campanha mais forte na TV, na internet, no rádio, aonde a gente puder, para que os empresários entendam a importância disso aí e a gente pode ter pequenos e grandes multinacionais também participando para fortalecer todo esse trabalho. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado e parabéns pelos trabalhos, presidente. Obrigado, deputado. Então eu vou passar a palavra para a senhora Fernanda Fingel, inicialmente, e gostaria que ela também, além dos questionamentos, pudesse fazer suas considerações finais e ofereço até 5 minutos, por favor. Bom, agradeço as perguntas. Vou tentar me lembrar aqui, se eu esquecer de alguma, vou agradecer se me relembrar. Né? A primeira, começando pela parte do recurso próprio, se não me engano, essa foi a primeira pergunta endereçada. Hoje a gente atua de uma forma prioritariamente com a Lei de Incentivo ao Esporte. Esse é, sem dúvida, o maior recurso destinado pela Vale para fins de apoio ao esporte, entendendo que pelo tamanho da Vale, pela potência que é e pela própria finalidade de potencializar uma política pública, ela nos permite fomentar o esporte da maneira como a gente acredita que seja aí o ideal. Então, hoje a gente vem priorizando, sem dúvida, a utilização da lei de incentivo. Então, hoje não teria nenhum valor expressivo que esteja sendo direcionado pela Vale através de recurso próprio, tá? Isso aí, resultados de 24 para 25. Em relação às avaliações de impacto, a gente acompanha alguns dos nossos proponentes que realizam estudos dessa natureza. Então, se for do interesse do senhor, a gente pode levantar esses estudos, a gente recebe alguns aqui, então a gente acompanha, posso levantar e buscar esse direcionamento, que faz uma relação muito direta com a questão até da educação. Através desses indicadores que a gente vem coletando, a gente buscou estabelecer uma relação mais direta em relação à frequência escolar. A gente encontrou algumas dificuldades em função de estar trabalhando com dados sensíveis de alunos, então buscamos caminhar, por uma outra linha de fazer perguntas mais do âmbito da percepção, através de consulta aos familiares. Então, hoje a gente não consegue uma sistematização eficiente dessas informações, mas a gente faz um acompanhamento no âmbito dos projetos e da percepção dessas famílias em relação à melhoria do rendimento desses alunos e um acompanhamento da frequência deles na escola, mas sem uma sistematização, porque encontramos sim algumas dificuldades de como trabalhar esses dados respeitando a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, trabalhamos mais no âmbito da percepção. E qual foi a terceira pergunta que eu acho que eu me perdi? Se puder me relembrar. Se há algum tipo de investimento impacto, da reciclagem. Em saúde e permanência, a questão do recurso próprio. Da reciclagem, porque reciclagem e esportes... Perfeito. Reciclagem, a gente tem feito um monitoramento bem próximo dos avanços da lei da reciclagem. O tema de meio ambiente, ele é um tema super importante, que tem uma centralidade, uma aderência muito grande à estratégia da Vale, então ele é um tema de relevância. A Vale tem uma série de iniciativas e projetos relacionados a essa temática.
Então, existe uma intenção da empresa, sim, de fazer o uso dessa lei, uma vez que existam projetos, né, aprovados através de portaria por parte do meio ambiente, né, o que, pelos nossos monitoramentos, ainda não aconteceu. Então, já caminhando aqui para as considerações finais, isso reforça, né, em vários aspectos. Primeiro, a importância da gente buscar, através da permanência da lei do esporte, que ela deixe de ser reconduzida, né, de uma forma periódica, em que ela passe a ser permanente, para que a gente consiga trabalhar com planejamento, maior previsibilidade e segurança, da mesma forma que a gente consiga ter esses 3% para potencializar os investimentos, os recursos e a finalidade de transformar vidas e olhar para o desenvolvimento social através do esporte, nas suas diferentes vertentes como indutora, nesses diferentes territórios, potencializando o acesso à democratização do esporte no país, e que ela não concorra com outras leis, e aí pegando o exemplo aqui da reciclagem, porque existe uma intenção e o interesse, sim, da Vale, de uma vez existindo outro mecanismo, um outro recurso incentivado, né, que seja possível de ser utilizado para a finalidade da reciclagem e que contribua com a questão também social através de matemática ambiental. A gente entende que é do interesse da Vale de fazer uso e potencializar essa política pública também, esse fim de renúncia fiscal. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui promovendo a Lei de Incentivo ao Esporte, contribuindo com esse debate, apresentando a nossa atuação, que ela só é possível por causa da existência dessa lei, e a gente adoraria que ela, de fato, se tornasse permanente. Obrigada, mais uma vez. Obrigado, a senhora Fernanda Fingels, e passo a palavra à senhora Daniela Zen, oferecendo 5 minutos para responder as questões que julgar adequadas e também fazer suas considerações finais. Ok. Em relação à pergunta 1, aqui no Itaú Unibanco nós utilizamos para a agenda de esporte apenas recursos incentivados. Para a pergunta 2, em relação à avaliação de impacto, a gente não tem uma avaliação de impacto com rigor metodológico, que uma avaliação de impacto requer. O que nós temos para todos os projetos, e aí não só da agenda de esporte, mas para todos os projetos que o banco patrocina, a prestação de contas que o proponente envia ali no final da vigência do contrato, que ele diz respeito à execução do projeto. E no tocante à pergunta 3, sobre a lei da reciclagem, nós ainda não operacionalizamos, a gente está no momento de estudar, e aqui já aproveito para fazer minhas considerações finais, reforçando tudo que foi dito nessa agenda em relação à necessidade da manutenção e ampliação da lei do esporte, e faço aqui das minhas palavras as palavras da Fernanda, no que se refere à importância de não concorrência do recurso entre lei de esporte, lei de reciclagem, sabendo que as duas são de suma importância, né? E agradeço aqui a participação e o convite do Itaú Unibanco nessa audiência. Muito obrigado, senhora Daniela Zen. Convido agora para falar a senhora Paula Storto. Bom, obrigada pela oportunidade aqui de intervenção ao final. Vou abordar aqui, então, as questões que me foram colocadas. Em primeiro lugar, sobre essa questão da organização administrativa, né, para o bom desenvolvimento da legislação. De fato, né, como o deputado Orlando Silva colocou, o Ministério do Esporte tem técnicos muito dedicados a isso e que estão em contato, a gente sabe, acompanha, nessa perspectiva de buscar essas soluções, né? Então, a gente vê também na própria Advocacia Geral da União uma disposição muito grande para esse apoio junto às consultorias jurídicas dos ministérios, né? De buscar, às vezes, soluções que já foram encontradas em outras pastas, na cultura, em outra legislação relacionada a parcerias, para uniformizar o entendimento, né? Então, em busca das soluções consensuais, estruturadas, de uniformização de entendimento, que ajuda muito a segurança jurídica efetiva do projeto, né? Porque a gente sabe que tem a segurança jurídica da perenidade, do prazo, mas eu conheço, enfim, infelizmente,
alguns exemplos de proponentes e de instituições que desenvolveram projetos maravilhosos e que desistiram de atuar com a lei de incentivo pelo nível de burocracia excessiva que encontraram em alguns entendimentos relacionados à prestação de contas. E aqui a gente não está falando de desvio de recurso, ou de mau uso, ou de sobrepreço, mas de omissões da legislação que caem numa margem de interpretação e, ao final, são exigidos das organizações uma régua, um sarrafo que é equiparado ao da administração pública, né? Então, quando a gente fala da autonomia administrativa gerencial das organizações, é sobre isso que a gente coloca também. Então, equilibrar adequadamente a necessidade de controle público, mas, ao mesmo tempo, a institucionalidade e a autonomia da organização que gerencia o recurso. Isso é importante, é fundamental, é capital para que a lei sirva aos seus propósitos e não precarize, criminalize, ao final, o proponente, a organização que desempenhou um bom projeto por causa de burocracias ou excessivos formalismos. Então, esse é também o meu apelo e muito do que eu acredito e tenho contribuído em matéria de gestão pública, né? Sobre o tema que também o deputado Orlando Silva traz com relação à lei complementar, a exigência ou não de lei complementar. Então, essa é uma questão que se coloca mesmo quando a gente analisa e que eu achei que foi acertada a decisão de caminhar um PLP com uma lei complementar, porque supera essa discussão. Então, sendo uma lei que vai ser aprovada com quórum qualificado, no mesmo status da legislação que complementa a emenda constitucional da reforma tributária, cai por terra uma chance de questionamento do eventual formalização do rito legislativo para aprovação das mudanças necessárias para a lei de incentivo ao esporte. Então, superando aí tecnicidade sobre o que compete ou não a uma lei complementar, a gente vê que esse é o caminho que o legislativo tem encontrado para outras soluções, inclusive. Então, a gente tem, por exemplo, a lei complementar 187 de 2021, que regula os SEBAS, né, que é o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, para aquelas que atuam com gratuidade na saúde, educação e assistência social. Também foi um caminho que o Legislativo fez, praticamente transformando a lei anterior, que regulava o tema, numa lei complementar 187 em 2021, depois do Supremo Tribunal Federal ter indicado, modulando efeitos, mas que o caminho legislativo correto seria uma lei complementar para regular esse tipo de tema que tem previsão constitucional. Então, eu vejo, enfim, que segue adequadamente o rito e traz segurança jurídica também para essa aprovação legislativa que, enfim, todos torçamos que aconteça do PLP 234 para tornar a lei de incentivo ao esporte permanente como deve ser. Então, eu agradeço aqui, foi um prazer estar com vocês nesse debate e fico à disposição para eventuais contribuições e debates futuros aí para o que for necessário. Muito obrigado, senhora Paula Storto. Passo a palavra agora ao meu caro Rafael Lani. Obrigado, deputado. Do ponto de vista da questão da adequação da legislação, a Paula já trouxe muitos dos elementos, os quais a gente corrobora. Acho que vale fazer um paralelismo com, né, ao se tratar de um imposto de renda, fazer paralelismo com o projeto do governo encaminhado a essa casa que isenta quem ganha até R$5.000, né, da contribuição do imposto de renda da pessoa física. Ali não me pareceu ter uma inconstitucionalidade, tanto que foi encaminhado como projeto de lei ordinário. O que se fez naquela ocasião é também propor alteração da LDO. Mas do ponto de vista constitucional não teve um conflito para se tornar permanente essa isenção de um imposto de renda. No caso do imposto de renda daqui da pessoa jurídica, que é o que se pede também, e obviamente também pega o imposto de renda da pessoa física, a lei de incentivo ao esporte permite, né, esses dois mecanismos, não parece ter um conflito constitucional. O que acontece daí foi, ao se optar por um projeto de lei complementar,
entendeu-se necessário, inclusive pela consultoria desta casa, de fazer o substitutivo para abarcar a norma de caráter geral, trazer toda a segurança jurídica a essa discussão. Então, parece que o caminho está adequado. Obviamente, essa casa vai ter toda a prerrogativa para fazer a melhor avaliação. E a que for tomada, a gente com certeza vai apoiar, porque o importante é termos aqueles 3 pontos atendidos. Obrigado pela participação novamente. A Tladispa Brasil sempre estará à disposição dessa comissão, dessa casa, do deputado, nos assuntos referentes ao esporte do país. Obrigado. Eu agradeço ao Rafael Lani e quero comunicar a esse plenário que essa audiência pública, ela encerra as demandas de audiências públicas que foram apresentadas por requerimentos de diversos parlamentares. Então nós, de algum modo, vencemos um primeiro ciclo. Havíamos vencido o ciclo de visitas técnicas quando visitamos o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Temos programado a ida à cidade de Fortaleza, no dia 10 de julho, onde faremos uma visita técnica ao meio-dia ao Centro de Formação Olímpico, na cidade de Fortaleza. E à tarde, às 14h30, realizaremos um seminário na Assembleia Legislativa. Portanto, nós temos cumprido algumas etapas. Houve uma manifestação por parte do deputado Felipe Carreiras de interesse que nós fizéssemos uma visita técnica, um encontro com a comunidade esportiva na cidade de Recife, e há uma avaliação do nosso presidente Maurício quanto à adequação de um encontro em Belo Horizonte também, que é um lugar de forte tradição de formação de base de atletas no Brasil. Mas eu chamo a atenção para os colegas e a toda a comunidade que nos acompanha, que temos já dado passos significativos, vencemos 2 etapas e falta agora, parcialmente, 2 visitas que serão definidas pelo presidente Maurício, se e quando faremos, de modo que possamos apresentar o parecer. Já vencemos o prazo de 10 sessões, que é o prazo regimental mínimo, para que nós pudéssemos apresentar o parecer, de modo que nós podemos, nas próximas semanas, nos próximos dias, apresentar um parecer para que a comunidade esportiva brasileira possa refletir acerca das ideias que vão refletir o debate todo que fizemos até aqui. Então eu quero agradecer uma vez mais a consultoria da casa, a secretaria da comissão, a todas as assessorias, a todos os nossos convidados e parlamentares que participaram desses nossos encontros. Agradeço a presença de todos, todas, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.